Meu nome é Adriano Afonso, coach de finanças pessoais, e hoje vou falar como sair de uma dívida de quase R$100.000 e conseguir ter uma vida financeira saudável, organizada e próspera. Comecei a lidar com o dinheiro com 15 anos de idade. Foi quando comecei a fazer trabalhos esporádicos, serviços aqui, outro ali, ter uma noção com o dinheiro. E essa relação com o dinheiro, no começo, não foi muito sadia, pois até o momento da minha mudança de crenças, foi um trabalho meio árduo com o dinheiro. Então, venho de uma família pobre, onde morava de favor na casa da minha tia, para vocês terem uma ideia. Bom, essa história eu conto outro dia. Agora, sobre como fazer dinheiro, sempre tive curiosidade. Como poupar, como investir, como guardar o dinheiro, ou comprar um ouro. Sempre tive curiosidade. Então, eu sempre guardava um dinheiro na minha gaveta, ou na minha caderneta de poupança. E esse dinheiro eu guardava, mas gastava. Por quê? Eram gastos desnecessários. Essa é a palavra correta. Foram gastos desnecessários, fora do meu controle. Porque eu não tinha controle naquela época sobre o dinheiro. Então eu trabalhava, guardava o dinheiro na minha gaveta, lembro até hoje na gaveta, ou na caderneta de poupança, alguma coisa, e ia lá, depois gastava, para comprar alguma coisa que eu gostava, uma coisa que eu tinha interesse. Enfim, era dessa forma. E o dinheiro ia embora. Essa situação de ficar sem dinheiro me incomodava, mesmo sabendo que a culpa era minha. Então comecei a pensar sobre o assunto, e o que me ajudou muito, as lembranças, foi minha mãe. Por quê? A forma que ela agia, o que ela passou para mim quando era pequeno, também os momentos que eu estava com ela sobre a questão de dinheiro, ela falava tudo mais, eu perguntava. Então isso me ajudou muito. E as minhas experiências negativas. Então nessa lembrança, nesse modo de pensar dessa forma, que eu comecei a ver onde que eu estava errando. Agora, se você tem dívidas com cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, continue assistindo esse vídeo, porque eu vou mostrar como eu saí dessa situação, mostrar o passo a passo, da forma que eu consegui e obtive sucesso. E um dia, conversando comigo mesmo, eu já estava de saco cheio, essa é a palavra certa, dessa situação, de ficar devendo. O dinheiro saía igual água pelas minhas mãos e não via a cor do dinheiro. Não tinha, porque toda hora entrava o dinheiro e depois saía. Não lidava, não pegava nele, não guardava, não raciocinava, não tinha um foco. Bom, ou seja, trabalhando um mês inteiro, ver a cor saber o quanto ia mais ou menos ter noção do salário e depois o dinheiro ia embora. Por quê? Tinha que pagar as contas, como cartão de crédito, empréstimo, pagar as pessoas que eu devia. Enfim, era ganhar o dinheiro num dia e no outro não vinha um centavo. Só tinha aquela conta regrada. Essa é a verdade. A minha sorte, e agradeço até hoje, foi lembrar dos ensinamentos que eu tive. Como eu disse, como minha mãe me passou, e eu, graças a Deus, absorvi alguma coisa. E também agradecer a minha tia por ter dado um teto para a gente morar. E agradecer as outras pessoas nesta fase de reeducação financeira que eu tive. Então agradeço a todos. E consegui sair dessa situação. E não desejo a ninguém. E outra coisa desagradável são as privações. Essa é a verdade. São as privações que quando você não tem dinheiro. Porque você guarda o dinheiro, você pensa que tem alguma coisa e não tem. Essa é a realidade. Você vive de ilusão. Você não tem a noção do que você está em mãos. Então, nesta conversa franca e dura
comigo mesmo, eu tracei um plano para sair dessa situação péssima, pois é um sentimento de revolta, fracasso e muito incômodo. Traçando esse plano, fiz da seguinte forma: anotei tudo o que eu devia. Fiz uma relação. Tudo que eu devia, anotei. Vi o resultado. E foi nesse dia que quase, sinceramente, caí da cadeira, caí no chão. Porque o valor era quase 100 mil reais, que eu já tinha acumulado. De tanto fazer essas despesas necessárias, esses empréstimos, com pessoas ali, com o banco, enfim, virou uma bola de neve. O primeiro passo foi ir aos bancos. Comecei a negociar as taxas, cancelei os produtos. Foi dessa forma que eu comecei a tomar a minha ação. O primeiro passo, rumo a não ter mais essas despesas desnecessárias, esses gastos desnecessários. E foi um mês de negociação com os bancos. Depois de negociar, determinei comigo mesmo o que eu poderia pagar em um curto prazo, pequeno prazo, aquelas contas menores, vamos dizer assim. Então, consegui pagar essas contas menores em um curto prazo. E outra sacada foi conversar na empresa que eu trabalhava para eles deixarem de pagar na minha conta corrente e sim numa conta salário que eu abri. Assim eu tinha controle e o banco não descontava na hora, daquele banco, né, que eram vários bancos, então não descontava na hora essa despesa que eu tinha com ele. Então eu tinha uma planilha, tudo controlado. Então meu pagamento saía, eu recebia, ele não descontava nada. Então eu fui pagando os valores menores e em 6 meses eu consegui quitar essas dívidas menores. Passei a não comprar nada. Foram quase 3 anos fazendo horas extras, de sábado, quase todos os dias. A empresa permitia, eu estava junto, estava fazendo, no sábado também, feriado então nem se fala. E quando eu não estava na empresa, fazia o famoso bico. Essa é a realidade. Porque aproveitava esse momento que não tinha, né? Na empresa ali, já aproveitava e fazia o famoso bico. Para poder ajuntar um dinheiro, para poder pagar essas contas e me livrar logo. Essa é a realidade. Isso me causava um sentimento de revolta, né? É horrível dentro de mim. Por quê? Porque além de tudo isso, de fazer essas horas extras, fazer bico, eu tinha que levar marmita. Isso pra mim era um sentimento horrível. Dentro de mim eu não gostava daquele momento, o que aconteceu, que eu me lembro hoje, dou graças a Deus que eu passei por isso, mas naquele momento eu não gostava. E com isso fui caminhando. Então me causava um sentimento horrível, mas dou graças a Deus pelo alimento que eu tinha naquele momento e sempre agradeci e agradeço por tudo. Foram 5 anos, né? 3 anos fazendo as horas extras e 5 anos para pagar todas as contas e meu nome não ter uma restrição. E foi muitas privações. Passar vontade de comer uma feijoada, de comer um McDonald's. Então, era como a gente sabe, ver como o cachorro lá está olhando a máquina de frango, o frango rodando e você com água na boca. Essa era o que aconteceu naquele momento. E com isso, fui caminhando, fui ter uma reeducação financeira super forte, com privações, e essas situações me deram combustível suficiente para o quê? Para eu ter a transformação na minha vida e erguer a minha cabeça e ter uma visão, né? Uma visão, um pensamento diferente adiante, porque antes não tinha. Essa é a verdade. Então, controlando as contas numa planilha, como eu disse, e o segundo passo durante esses anos foi ter um entendimento com o dinheiro. Comecei a aprender a lidar com o dinheiro, como investir. Comecei a procurar cursos de graça à internet, assuntos, né, referente ao dinheiro. Fui procurar em sebo,
para não gastar, porque não tinha muito dinheiro na época, o dinheiro estava curto, então eu fui procurar sobre esse assunto, saber lidar com o dinheiro, como investir, sobre como lidar, sobre como fazer dinheiro, né, ter o controle do dinheiro. Então eu indico, para quem não tem a ideia ou não tem uma educação, procure saber, procure ter conhecimento. E também indico para vocês, façam uma planilha, tenham um controle do que vocês gastam. Isso é muito importante. E nessa planilha, coloque nela a sua renda, a doação, contas a pagar, investimentos, poupar para os seus sonhos e o dinheiro que você irá gastar com você mesmo. Somente o controle pela mente não basta. Escreva em um caderno. E outra coisa que me ajudou muito foi o meu caderno de controle. Anotar tudo. E até hoje eu anoto tudo. Ter foco nisso. Que é muito importante você ter um controle. Para você não viver de ilusão. E sim dentro de suas possibilidades. Que é muito importante isso. Porque pessoas ricas, elas vivem dentro de suas possibilidades. É uma característica. Agora, para você que deseja eliminar as suas dívidas e nunca mais tê-las, fazer o dinheiro, trabalhar para você mesmo, ficar rico, assista o próximo vídeo, onde darei o passo a passo de como eu consegui sair dessa situação. E se eu conseguir, você merece também. Agora, se gostou do vídeo, clique no botão gostei, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você ainda não assinou o meu canal, assine aqui, não sei se é do lado desse lado ou do outro, assine por gentileza, peço. E também compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que tem interesse sobre esse assunto. Você está ajudando o próximo. Agradeço a todos, sucesso, prosperidade, riqueza em todos os sentidos da sua vida.